Evangelho segundo João, capítulo 12, nós vamos ler do verso 20 ao verso 36. Evangelho segundo João, capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 36. Está escrito: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amém. Pai amado, aqui está a tua palavra, e nós a lemos essa noite, mas queremos também entendê-la. Queremos que o Espírito Santo revele a nós a tua vontade, através da tua palavra que nos foi deixada. Fala conosco, Senhor. Venha, ó Deus, alimentar a nossa vida. Tua palavra é o verdadeiro alimento. Vem suprir a nossa necessidade espiritual. Oramos pedindo ao Senhor, porque queremos te ouvir. Não estamos aqui interessados em ouvir os homens com suas doutrinas, com suas histórias e filosofias, mas sim a palavra que sai da tua boca, que é poderosa para quebrar as barreiras, os impedimentos e chegar ao nosso coração, para que possamos ouvir e te obedecer. Que a minha vida, Senhor, seja um instrumento em tuas mãos. Para isso eu te peço, me dá a unção do Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Te peço isso com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, estas palavras que Jesus falou aqui nesse discurso que ele fez, foram praticamente as últimas palavras públicas de Jesus. Depois você vai encontrá-lo conversando mais especificamente com seus discípulos. E o público que estava ouvindo essa palavra, está um momento aqui, versículo 29, que diz que havia uma multidão ali, aonde ele estava, não é? Veja, tinha muita gente ouvindo esse discurso. Mas o interessante é que esse discurso também foi provocado por alguns gregos que foram encontrar com Jesus, não é? Jesus era judeu, povo judeu, especificamente falou muitas vezes, primeiramente, ao povo judeu, mas agora vem alguns gregos, representando aqui os gentios, os não-judeus, gente de todos os povos,
representados aqui por esses judeus que chegam querendo falar com ele. E respondendo a esses judeus, ele faz esse discurso, mas pelo que diz o verso 29, na frente de uma multidão. Então ele está falando para judeus, está falando para gregos, ele está trazendo uma mensagem universal nesse momento. E é praticamente a última mensagem pública pregada por Jesus, não é? E ele está aqui nos mostrando que estas palavras que ele está proferindo, não é? Mostrando que chegou a hora de se cumprir tudo aquilo que as Escrituras diziam a seu respeito. Estava chegando o momento dele cumprir a sua missão, a razão por que ele veio ao mundo. Estava chegando a hora dele, como ele mesmo diz aqui no versículo 23, que eu quero ler contigo. Jesus diz assim, respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É assim que ele começa o seu discurso, respondendo aos gregos e diante daquela multidão que estava ali o cercando. Então ele começa dizendo que tudo que havia a seu respeito estava para se cumprir. Tudo que as Escrituras diziam estava para se cumprir e para ele isso seria a glória. Só que a glória seria ele morrer, como ele vai dizer mais adiante. Mas ele seria glorificado através deste acontecimento. Então, todo o trabalho de Jesus, todo o ministério, tudo aquilo que ele viveu, estava se resumindo aqui, na sua própria morte, que seria, como ele mesmo disse, o motivo da sua glória. Ele estava para ser glorificado, é o que ele fala, mas na verdade, nós sabemos, ele estava para morrer, mas a morte seria, nesse caso, a sua glória. Então, nessas últimas palavras que Jesus dá àqueles homens, eu queria tirar com você aqui algumas lições, porque é um texto que o próprio Jesus está falando, é uma pregação de Jesus, né? E não há nenhum pregador melhor do que Jesus, amém, irmãos? Não há nenhum professor melhor do que Jesus, que possa nos ensinar o que ele realmente quer que a gente aprenda. Então eu queria olhar junto contigo para esse texto e tirar algumas lições que se aplicam a nós, igreja. Podemos nos incluir nessa multidão para quem Jesus estava falando. E ele está ensinando coisas preciosas. E lembre, ele está falando com judeus, como eu disse, pessoas a princípio religiosas, que conheciam muito bem a Bíblia hebraica, não é a palavra de Deus para eles naquele momento. O judeu era zeloso com relação a isso. A maior parte das pessoas que estavam ouvindo o discurso eram religiosas, mas ele também estava falando para gregos, que a princípio não eram religiosos, eram mais seculares. Então, é uma palavra universal que ele está nos trazendo e que tem lições muito importantes para nós. A primeira delas está no versículo 24. Está escrito assim: em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Começa assim o seu discurso. Ele diz, o Filho do Homem vai ser glorificado, e aí começa a falar dessas coisas. Eu fico imaginando a cara daqueles gregos ouvindo essas palavras. De repente não estavam entendendo absolutamente nada. Mas o que Jesus está ensinando é algo muito importante. Ele está dizendo que se o grão de trigo não morre, fica sozinho. Por que ele está dizendo isso para as pessoas? Simplesmente para simbolizar o que ele estava para fazer, ou seja, ele vai morrer, a sua morte vai trazer muitos frutos, como a Bíblia mostra para a gente, não é? Nós somos frutos desse sacrifício que ele fez, mas é só isso que ele está querendo dizer? Será que é só uma questão de mostrar para as pessoas o que iria acontecer? Eu acredito que não, eu acredito que ele está dando uma lição. Por quê? Pensa comigo. Nós hoje dizemos que somos cristãos, por princípio, imitadores de Cristo. Amém, irmãos? Por princípio, pessoas que vivemos o que Cristo nos ensinou. Então, o que ele está aqui dizendo é um princípio. É um princípio que também é dito em outros textos bíblicos para os seus discípulos. Veja o que o Senhor está aqui nos ensinando. Que para que eu possa dar frutos, eu preciso morrer.
Esse princípio ele vai repetir em João capítulo 15. Em outras partes da Bíblia, você vai ver esse princípio. Então, Jesus está, na verdade, ensinando que se não houver essa morte, não haverá um fruto, não haverá uma produção. A pessoa fica só. Se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz frutos. É o que ele está ensinando. Então, vamos pensar em relação à nossa vida. Nós estávamos muito vivos para o mundo, mas mortos para Deus. Inclusive, alguns que estavam ali nessa multidão ouvindo esse discurso, não é? Vivos para o mundo, mas mortos para Deus. E a Bíblia diz que esse estado era um estado de morte, embora a gente não percebesse isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas para nós, estávamos bem vivos. Deus olhava para nós e via que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas quando você olhava para si mesmo, você se achava muito bem vivo, não é? E nesse estado, mantendo esta vida, que não era vida, era morte, você ficaria só, secaria e simplesmente seria destruído. Mas o que o Senhor está ensinando por princípio? Que quando eu morro para mim mesmo, aí eu tenho a oportunidade de começar a dar frutos. Então, Jesus ensinou isso em outras passagens, dizendo que cada cristão, cada seguidor de Jesus, tem que aprender esse princípio. Se agora recebemos vida, e vida em abundância, agora Deus nos enxerga como realmente somos, não mais mortos, mas vivos. Mas agora, vivo, eu preciso estar disposto a morrer para mim mesmo. Antes eu vivia para mim mesmo. A vida de pecado é aquela vida centrada em si mesmo. É aquela vida que existe para atender os seus desejos e as suas vontades. Agora, na nova vida que recebemos de Deus, vivemos para agradar a Deus. É disso que Jesus fala quando nos convida a morrer, quando nos convida a abrir mão da própria vida. Não é a vida no sentido mais amplo da palavra, direto da palavra, mas a vida, essa vida sem sentido, que era levada antes, centrada em si mesmo, na sua vontade, no seu próprio egoísmo. Se Jesus fosse egoísta, ele pensaria somente nele, concorda comigo? E se ele pensasse somente nele, ele jamais teria ido para a cruz. Seria um grão de trigo que morreria só, que ficaria só. Mas como ele se dispôs a não fazer a própria vontade, e sim a vontade de Deus, ele deu muito fruto. Esse é o exemplo que ele quer deixar para nós. Eu quero satisfazer a minha vontade ou a vontade de Deus. O alvo da minha vida é ter os meus desejos satisfeitos ou que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Dependendo disto, eu vou dar frutos ou não. Se eu vivo para mim mesmo e centrado na minha vontade, eu certamente ficarei só. Mas se eu vivo na vontade de Deus, há uma oportunidade de eu dar muitos frutos, como diz aqui. A frutificação, irmãos, passa pela morte. A semente precisa morrer para que o fruto possa nascer. Então, se nós queremos ser sementes boas de Deus, é interessante, eu lembro da passagem em que Jesus ensina a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear e jogou sementes, não é? E a gente sabe que as sementes são a palavra de Deus, que foram lançadas, né? Nós sabemos do sentido estrito dessa passagem. Mas, por outro lado, quando Jesus diz aos seus discípulos que nós devemos ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós agora somos parte desta semente, né? E nós só vamos dar frutos se nos dispusermos a morrer. Se continuarmos centrados em nós mesmos, nossa vida vai servir para muita coisa, menos para Deus, né? Nossa vida vai servir para muitos objetivos, menos para os objetivos de Deus. Então, o primeiro princípio que Jesus está ensinando para um cristão, para um seguidor, é o princípio da morte. É o princípio de morrer para si mesmo, de morrer para a vontade, de morrer para o ego, de abrir mão do desejo, não é? Não que seja proibido sonhar, desejar, almejar, mas o alvo
é a vontade de Deus. Jesus não fez a sua vontade, mas fez a vontade de Deus. Ele abriu mão da sua vida, abriu mão do seu desejo, da sua vontade. E é isso que ele está, em primeiro lugar, ensinando a todos ali que estavam ouvindo o seu discurso. Mas essa palavra, irmãos, é para poucos, sabe? Porque muita gente não vai entender isso. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E havia uma multidão ouvindo esse discurso. E eu não acredito, e a Bíblia mostra para nós que não, essa multidão não se converteu, né? Essa multidão não acompanhou até o fim quando ele foi para a cruz. Essa multidão não se tornou igreja, mas todos ouviram. Aí muita gente ouve esse discurso e balança a cabeça e diz, eu não entendo isso, não é bem isso que eu queria ouvir. Com Jesus foi assim. Se você voltar ao capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que ele fez um discurso desse tipo e todo mundo foi saindo um a um, a ponto dele chegar para os próprios discípulos e perguntar, vocês também vão? Porque as pessoas não querem ouvir essa verdade. Mas Jesus pregou a verdade. E veja, há uma multidão composta por judeus e gregos, uma grande oportunidade. Se Jesus fosse um pastor evangélico, ele não perdia essa chance, né, de arrecadar muito dinheiro naquela situação. Mas Jesus não faz isso. Ele não está interessado no conteúdo das pessoas, mas sim no espírito das pessoas. Então ele fala simplesmente a verdade para elas. E começa o seu discurso dizendo, é necessário morrer para dar frutos. O fruto, o segredo da frutificação em Deus é que ela passa pela morte. Continua Jesus no verso 25, dizendo assim, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Agora ele vai mais fundo no conceito apresentado inicialmente. Por isso que eu disse, já o verso 24 não é apenas uma referência ao que iria acontecer com ele, mas é uma proposta dele para todos que estão ouvindo. Porque senão não haveria o verso 25. No verso 25 esse conceito é ainda ampliado. Ele diz, olha, você quer dar frutos, você precisa morrer. E aí ele diz, se você ama a sua vida, você acaba perdendo. O que Jesus quer dizer com isso? Muitas pessoas ficam intrigadas, não entendem. Quer dizer que eu tenho que me odiar? Quer dizer que eu tenho que me esfaquear? Eu tenho que detestar viver aqui nesse mundo que Deus me colocou nele? Para que eu nasci? Né? Por que eu vim ao mundo? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de fruto, de abrir mão de certas coisas em prol de outras que são melhores. Ele está aqui dizendo que quem ama a sua vida, perde-a. Por quê? Tudo aquilo que você se apega muito, você acaba perdendo. Tudo aquilo que você retém, a Bíblia diz, é pura perda. Se você retém, se apega, quer, quanto mais você tenta amealhar, ajuntar, prender, quanto mais pão duro você é pura perda. Tudo que você quer segurar acaba escorregando por entre os seus dedos. Inclusive a vida. Porque por mais que a gente ame a vida no mundo, quem consegue garantir que vai viver mais uma hora aqui? Alguém consegue essa garantia aqui? Não temos. Então, se eu amar essa vida, que eu não sei nem quanto tempo vai durar, e há uma certeza de que todos nós vamos perdê-la, ou alguém tem dúvida disso? Todos vamos perder a vida. A vida tão boa, tão importante, tão legal que a gente vive, ela um dia será perdida. E se eu amá-la, e de alguma forma quiser preservá-la de qualquer forma, isso é um projeto inútil. Porque por mais que eu tente adiar, a morte vai me pegar. Jesus está ensinando esse princípio. Mas para quem ele está ensinando? Na verdade, para todos, que é um princípio universal. Mas quem dá ouvidos a essa palavra é um discípulo que dá ouvidos à palavra. Quem dá ouvidos à palavra verdadeira é o discípulo, aquele que quer aprender. A multidão passa por cima dessa palavra. Ela não gosta dessa palavra, mas o discípulo ouve essa palavra e ele quer aprender. Ele diz, aquele que odeia a sua vida neste mundo,
esse sim vai com ele acontecer o contrário, vai preservá-la para a eternidade. Odeia em que sentido? Como eu disse, não é naquele sentido autodestrutivo, mas é aquele que não a valoriza acima de outras coisas que são muito mais importantes, que são os valores espirituais. Como Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que adianta ele preservar tanta coisa se ele perder o que é mais importante? O que adianta ele ajuntar tantas fortunas se ele perder e vai perder a vida? Nós vamos perder a vida. Então ele já está dizendo, por que você se apega tanto a essa vida? Por que você se abraça tanto com ela se ela não está no seu controle? Mas ao passo que se você desprezar essa vida, o que vai acontecer é que aí sim ela será preservada. Porque quando esta aqui acabar, você ainda terá para desfrutar uma que é eterna. Entende o que ele está dizendo? Então, olha o princípio, mas é para discípulo isso, irmão, é para cristão. É para realmente cristão, só um cristão pode entender isso. Então, o seguidor de Cristo, ele valoriza mais a sua vida espiritual do que qualquer outra coisa. Em suma, o que Jesus quer dizer é isso, que o peso maior na nossa vida não pode estar nas coisas materiais, mas sim na vida espiritual. Esse é o maior peso, isso é o que realmente deve guiar a nossa existência nesse mundo. E não o apego às coisas, porque, como se diz aí no popular, a gente não leva nada. Caixão não tem gaveta. Já viu isso? Não leva nada. Então, é um alerta que ele está nos dando. A vida é um dom de Deus. Você deve amar e preservar esse dom, esse presente que você recebeu de Deus. Mas a melhor maneira de você amar o presente de Deus, que é a vida, não é vivendo egoisticamente, mas é vivendo para Deus que te deu a vida, entende? Ele não está mandando você odiar esse presente que Deus... A vida é um presente, amém? Amém, irmãos? A vida é um presente. Deus não está mandando você odiar o presente que Ele te deu, mas está mandando você entender a vida de uma forma diferente do que a maioria das pessoas no mundo entende. Um entendimento na contramão do que todo mundo pensa sobre a vida. É isso que Jesus está aqui ensinando. Então, entenda que você pode sim amar a sua vida como um presente que Deus te deu, mas entendendo-a de maneira espiritual, aí sim você estará agindo da maneira correta, não é? Como eu citei, a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Nossa vida não pode ser expressa em quantidades, não pode ser expressa em riquezas, não pode ser expressas em conquistas. A nossa vida vale muito mais do que qualquer coisa que a gente conquiste. Mas o princípio para servir a Jesus e seguir a Ele é, de fato, valorizar aquilo que não tem valor aos olhos do mundo, né? Mas aos olhos de Deus é muito valoroso. Então, odiar a vida nesse mundo significa valorizar os interesses espirituais em detrimento dos interesses materiais. E não pode ser que exista alguma coisa no mundo que a gente não esteja disposto a deixar por amor ao Senhor e à vida eterna. Veja como é possível alguém se apegar tanto ao mundo que ele não queira a vida eterna. Você acha que é possível isso? Infelizmente é possível. Há pessoas que são tão apegadas às coisas do mundo que elas não querem a vida eterna. Elas querem desfrutar tudo aqui e agora. Porque o eterno não tem nem certeza sobre ele. Então veja como há pessoas de tamanha ignorância que trocam algo eterno por um breve momento passageiro de regozijo, não é? É esse o sentido do que Jesus está querendo nos ensinar aqui. E é isso que muita gente tem feito, trocando o real, o eterno, por algo infinitamente menor e de menor valor. Eu lembro, quando falo sobre isso, daquele rapaz que procurou Jesus, religioso, muito conhecedor das Sagradas Escrituras, chegou perto de Jesus perguntando: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele tudo que a lei dizia. E ele respondeu: eu faço isso tudo, Senhor.
mas eu ainda não tenho certeza se eu vou herdar ou não a vida eterna. Aí Jesus trouxe uma palavra simples para ele. Disse assim, tá bom, então você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus abriu para ele o caminho da vida eterna. O que a Bíblia diz aconteceu, irmãos? O rapaz se retirou cabisbaixo, triste. Qual foi a escolha que aquele rapaz fez naquela hora? Ele escolheu a vida eterna ou ele escolheu a vida nesse mundo? É nesse sentido que nós temos que entender o que esse texto representa. Amar a vida no mundo é colocar qualquer coisa entre você e Deus. É colocar qualquer coisa, é preferir qualquer coisa àquilo que Deus planejou para a sua vida. É se deixar levar pelo que o mundo oferece e se apegar ao que o mundo oferece e preferir até segurar o que ele oferece do que se entregar e se render a Deus. É por causa disso que muita gente não é salva. Muitos chamados, poucos escolhidos. Porque se apegam ao mundo e não a Deus. Exatamente como aquele jovem religioso, no texto que eu citei aqui para você. Jesus está ensinando isso para todo mundo. No versículo 26, o texto diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus agora diz que o seguidor de Cristo, o cristão, o discípulo, ele é caracterizado por servir a Cristo, né? E isso é muito interessante no que ele diz aqui: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. O servo está perto de mim, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Em essência, nós fomos salvos e agora estamos vivos para servir a Deus. Amém, irmãos? Mas algumas pessoas encaram que é uma oportunidade de se servir de Deus. Vamos ver agora que eu estou na igreja o que Deus pode fazer por mim, né? O que Deus pode fazer, qual o benefício que eu terei de entrar para esta igreja? Qual o benefício que eu terei de seguir esta religião? Então as pessoas entram na expectativa de serem servidas. Mas Jesus está aqui dizendo que se alguém realmente está com Ele, está servindo a Ele. Eu não posso dizer que estou com Jesus se eu não o sirvo. É meio incoerente em relação ao que ele diz aqui, porque ele diz: aonde eu estou, ali está também o meu servo. Então ele só está com aqueles que o servem. E muita gente bate no peito dizendo: eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Está a conversa fiada. Está nada. Não está não, irmão. Porque se não serve, não serve. Entendeu? Se não serve, não serve. Ele estará junto com aquele que o serve. Então, servi-lo é segui-lo. E segui-lo é servi-lo. Não dá como separar uma coisa da outra. Veja, o seguidor é uma palavra meio ruim, porque Jesus foi seguido por muita gente. Nesse discurso, a Bíblia diz que uma multidão. Aonde foi parar essa multidão? Quando ele estava na praça, diante de Pilatos, ao lado de Barrabás, e foi oferecida ao povo a oportunidade de escolher alguém. Essa multidão não estava com ele, mas ele foi seguido. Então, o que ele deixa claro aqui é que segui-lo é servi-lo, e servi-lo é segui-lo. Uma coisa está presa na outra, não dá como desassociar, porque quem segue mesmo serve. Não está seguindo para ver, vou lá ver onde vai dar, onde é que será que ele vai, né? Aquele tipo de gente que vê uma fila, entra, né? Não sabe nem para que é, mas vai com as outras, né? Não, seguir Jesus é servir Jesus. Não há como separar essas coisas, é um compromisso pessoal que temos com Ele. E aonde Ele estiver, nós estaremos. Então, aquele que serve está à disposição de Jesus. Aonde Jesus mandar, Ele vai, aonde Jesus estiver, Ele está. E o engraçado é que Jesus está em lugares que muitos de nós não gostaríamos de estar, não é verdade? Mas Ele ali está. E se Ele está, a gente deveria estar também. Porque quem o serve tem que estar disposto a estar aonde Ele
está. Simples assim o que ele disse aqui. Verso 27 e verso 28 está escrito: agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Olha só o que aconteceu, irmãos. Uma voz foi ouvida, a voz de Deus, confirmando o ministério de Jesus. Mas o que Jesus ensina com a palavra? Eu não quero que você olhe para o texto apenas como forma histórica. Ele está contando que naquele dia ouviu uma voz porque ele falou isso com o Pai. Não, tudo que está escrito, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que toda a Escritura é útil para nos inspirar, para nos ensinar. Então, há algo por trás disso aqui. Não é só o que está escrito. Por que está escrito? Qual o propósito? Qual a lição que eu posso tirar disso aqui? Jesus está ensinando: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. Minha alma está angustiada. Veja como é interessante entender a humanidade de Jesus, porque quem sente angústia é um ser humano, não é? É um ser de carne e osso que sente, que sofre, que chora, que sente dor, que sente receio. E a alma está angustiada porque sabe aquilo que vai acontecer com ele. Mas ele mesmo questiona: o que eu vou dizer? Então, Senhor, me livra dessa hora? Não, eu vim para isso. Esse foi o propósito da minha vida. Então, embora eu esteja angustiado, não vou pedir que eu seja livre dessa hora. Mas o que eu peço é: Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, que o teu nome seja glorificado através da minha vida que está para ser entregue. Glorifica o teu nome. Qual o princípio que Jesus está ensinando aos seus discípulos verdadeiros? Que eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a minha vida não é fazer as minhas vontades. Dá para entender isso, irmãos? A gente não vem à igreja, não diz que serve a Deus para ver se dá um jeito de Deus fazer o que eu quero. Eu venho, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu venho aos cultos, porque eu tenho a esperança que Deus faça o que eu quero. Não, não é isso que Jesus ensina. O Jesus não é o exemplo. Então, ele, embora estivesse angustiado, ele diz: não, eu vim para isso, eu sei para que eu vim. E aí a pergunta que Deus quer nos fazer essa noite: você sabe para que você veio? Você veio ao mundo para quê? Para roubar o oxigênio da gente? Para que a gente veio ao mundo? A gente tem que saber para quê. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um chamado para mim. Para que eu sirvo? Eu sou uma ameba, não sirvo para nada. Se eu morrer amanhã ou depois, tanto faz como tanto fez. Para que eu sirvo? Qual o propósito? Porque o dia que eu souber o propósito, eu sei o alvo. Se eu sei o alvo, eu persigo o alvo. Como Paulo disse tantas vezes, prossigo para o alvo. Mas você tem que saber o alvo. Para saber o alvo, tem que saber o propósito. Qual o propósito? A nossa vida tem propósito. Você é cristão, irmão? É? Sua vida tem um propósito. Há um propósito. E o propósito não é satisfazer as tuas vontades todas. O propósito não é esse. Mas é que você, com a sua vida, glorifique a Deus. Como Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Que a minha vida, o propósito da minha vida seja para glorificar o teu nome. Então é bom que um cristão saiba qual o propósito da sua existência. Qual o propósito da sua conversão? Para que Deus converteu você? Me diga. Para quê? Para que Deus converteu você? Tirou você, não sei de onde, lá que você veio, da família que você veio, da vida que você levava, daquela desgraceira toda, te converteu. Para quê, meu irmão? Tinha um propósito nisso? Você consegue enxergar o propósito? Você consegue ver o propósito? Isso é diferente para cada um de nós, né? Eu posso dizer que, universalmente, Deus tem um propósito, que você prega a palavra, que você evangeliza, que você faz. Isso é universal. Mas há um propósito específico de Deus. Por que Deus salvou você? Da família de onde você veio, do lugar de onde Ele te tirou, da vida que você levava, Ele sacou você dali. Para quê? Quando você souber isso, você vai buscar esse alvo, de fazer a vontade daquele que te chamou. E aí você não vai se preocupar
tanto com as tuas angústias, com os teus dramas, com os teus traumas, porque você sabe qual o propósito da sua vinda e qual o propósito da sua chamada. Jesus está nos ensinando isso aqui também nessa palavra. E nessa hora, quando você sabe o seu propósito, talvez você tenha uma experiência como teve Jesus. Uma experiência sobrenatural. Ele, como não quis a sua vontade, quis a do Pai, sabia para que ele veio, ele ouviu a voz de Deus. E foi uma coisa assim milagrosa, né? E as pessoas que ouviram, o texto diz aqui que não sabiam, um trovão, o que é isso, que barulho é esse, não entenderam bem e tal, ficaram assim confusas. Mas Jesus ouviu bem aquela voz. Amém, irmãos? Jesus ouviu bem e a voz dizia: eu já o glorificarei e ainda o glorificarei. É isso que ele ouviu. Então, quem sabe, se você souber o propósito da sua vida, quem sabe você também não vai ouvir a voz de Deus nos momentos da angústia, nos momentos da tribulação, no momento que a alma está angustiada. Pensa bem comigo, irmão, quando você está angustiado, e você pode um dia ficar angustiado, ninguém está livre de ficar angustiado. O que vai fazer mais bem a você? Que algum irmão chegue do teu lado, bota a mão no seu ombro, diga umas palavras de carinho, isso é bom também. Mas o que é melhor? Ouvir isso ou ouvir a voz de Deus? É infinitamente melhor ouvir a voz de Deus, né, irmãos? Então, o que acontece é que se você souber do seu propósito, para que você veio, o que está acontecendo com a tua vida, para que está acontecendo, você vai ouvir a voz de Deus, como Jesus ouviu a voz de Deus. Então, isso, como eu disse, é para poucos, é para os poucos escolhidos do Senhor. Amados, diz o texto ainda no verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Veja do que Jesus está falando, da cruz. O gênero de morte, a cruz. Vai morrer na cruz. Isso era escandaloso para o judeu. E havia uma multidão de judeus ali na sua frente ouvindo, tanto que logo depois o questionaram. Como é que pode? O senhor está dizendo, mas a Bíblia diz isso, diz aquilo. Não, não é bem assim. Como é que é isso? Mas ele estava explicitamente dizendo de que maneira ele iria morrer. Mas o que ele está também dizendo é que essa maneira de morrer seria o julgamento do mundo. Ele está aqui explicitamente dizendo, chegou o momento de ser julgado este mundo. Ele está falando da morte, está falando da cruz, mas ele está dizendo que a cruz é o julgamento do mundo. Chegou o momento do mundo ser julgado e do príncipe do mundo, que é Satanás, ser expulso. Esse momento, o triunfo, é a cruz, é a morte. E esse é o momento do julgamento, é o que Jesus está aqui dizendo. Esse julgamento do mundo também é o sinal da derrota de Satanás. Tudo isso na morte de Jesus é o que ele está aqui nos ensinando e ensinando para aqueles que estavam ouvindo esse discurso. Nós cristãos temos que entender que a mensagem da cruz é o julgamento do mundo, irmãos. Nós não fomos chamados para pregar um evangelho de facilidades. Nós fomos chamados para pregar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o julgamento do mundo. E é a mensagem da cruz que é a vergonha de Satanás. É expulso o príncipe desse mundo. Vamos nos focar na mensagem da cruz. É essa mensagem que tem que ser pregada. Jesus está ensinando isso também. E para terminar, versículo 35 e 36, ele diz: respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco, a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. A luz é que orienta o caminho. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz é o que orienta o caminho. E ele está dizendo aos seus seguidores,
Disse Jesus: quem me segue não andará em trevas. Quer seguir Jesus, irmão? Você precisa seguir essa luz. Você precisa permitir que esta luz ilumine o seu caminho. Literalmente, como Jesus está aqui ensinando. A luz está com vocês. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós cristãos não andamos nas trevas. Amém? Nós andamos na luz. A Bíblia diz: somos filhos da luz. E a luz é Jesus. E é Ele que ilumina o nosso caminho. Ele diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que você se torne filho da luz. Esse é o propósito de Deus para um seguidor, seu verdadeiro discípulo. Seja orientado pela luz. Se a lanterna, que é Cristo, estiver iluminando, você vai saber para onde vai, você vai saber o porquê está indo, né? Você vai encontrar o que tantos procuram, a razão da sua vida. E é isso que o Senhor está nos ensinando através desse discurso. Então, para seguir Jesus, a gente precisa aprender esses princípios ensinados aqui pelo próprio Senhor Jesus. Palavras que Ele falou e que precisam ser entendidas e consideradas por cada um de nós. Peça a Deus que Ele te mostre qual o propósito da sua vida, qual o propósito da tua salvação, por que Ele tirou você das trevas e trouxe você para a luz. E se você hoje está na luz, não há outro caminho para você a não ser a luz. Amém? Não aceite trevas na sua vida. Não aceite voltar à escuridão. Quem está na luz, anda na luz. Tem suas obras expostas pela luz. Não tem coisas escondidas. Amém, irmãos? Ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar? Vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Antes de louvar, eu queria orar com você. Vamos falar com Deus. Pai Santo, nós ouvimos Tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor fez esse discurso há tantos anos atrás, diante daquela multidão, com gregos, com judeus, pessoas tão diferentes, mas a Tua palavra é universal, era para todos, para gregos, para judeus, para qualquer raça, Senhor. Tua palavra é para nós. E nós essa noite ouvimos esse discurso e queremos aprender com ele, queremos viver de acordo com ele, porque queremos ser teus discípulos, seguidores verdadeiros do Senhor, andando na luz, sem trevas, sabendo a razão, o porquê, não apegados a coisa alguma que não ao Senhor. Pai querido, fala aos teus discípulos esta noite. Fala aos teus discípulos, porque, como disse mesmo o Senhor, as minhas ovelhas, eu as conheço, eu as chamo pelo nome, mas elas também me conhecem, ela conhece a minha voz, elas sabem a minha voz, elas sabem ouvir. Por isso as tuas ovelhas entenderão a tua palavra essa noite. Foi para elas que a palavra foi ministrada. Fala com cada uma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.